Olá, meu nome é Leonardo, eu sou professor itinerante e hoje eu gostaria de falar com você sobre a parte de química, precisamente sobre a parte de atomística. E o assunto que eu quero trazer para você hoje é a famosa distribuição eletrônica. Será que você entende, de fato, o que significa fazer uma distribuição eletrônica? Então vamos entender isso daqui hoje. Então vamos começar partindo da ideia do que é o átomo para a gente. Bom, nós vamos entender que o átomo nada mais é do que um núcleo e justamente composto por uma eletrosfera que contém um conjunto de elétrons aqui. Lembrando que o núcleo nada mais é do que um conjunto de prótons e nêutrons. E aí vem a grande questão. Como que esses elétrons estão distribuídos ao longo dessas camadas? Lembrando, quantas camadas no máximo que um átomo tem? 7 camadas. E cada uma dessas camadazinhas comporta uma quantidade de elétrons. Uma quantidade que a gente poderia dizer que é teórica, que é a máxima que de fato cada uma comportaria, e a prática, que é aquilo que a gente já observou ao longo, no caso, dos átomos que nós já tabelamos, no caso, na tabela periódica. Então, assim, valores daquilo que a gente observou, que a gente conhece. A camada K comporta 2 elétrons, a camada L comporta 8 elétrons, camada M comporta 18 elétrons, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 2 elétrons. E aí que vem a grande questão. Dentro dessas camadas nós temos o que nós chamamos de subníveis. Quais são os subníveis? São 4. Então eu vou puxar uma setinha aqui, olha. Vamos aproveitar que essa tem uma quantidade maior aqui no caso de elétrons e vamos colocar. Então eu tenho o subnível S com 2 elétrons, o subnível P com 6 elétrons, o subnível D com 10 elétrons, tudo isso no máximo, tá? E o subnível F com 14 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui? Esses elétrons vão se distribuir ao longo dessas camadas e ao longo desses subníveis. É claro que nem todas as camadas têm os 4 subníveis. Por exemplo, a camada K tem só um subnível, que é o S, né? E assim por diante. E aí vem a grande questão. Bom, como é que esses elétrons vão entrar aqui? Eles vão entrar seguindo uma regra em ordem de energia. E quem que vai dizer para mim como que eu vou montar uma estrutura capaz de dizer a ordem de energia justamente que esses elétrons vão estar obedecendo para entrar aqui? Bom, é um cara chamado Linus Pauling que inventou um diagrama que justamente permite que nós façamos a distribuição eletrônica, mostrando como esses elétrons vão entrar dentro dessas camadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar justamente esse diagrama aqui do ladinho. Olha, coloquei a camada K, L, M, N, O, P e Q, no caso aqui, em uma coluna. E aí eu vou pensar o seguinte, olha, cada subnível, em cada linha aqui, eu tenho uma quantidade máxima de elétrons. Então, eu vou distribuir esses elétrons em subníveis. Camada K, eu tenho 2, no caso, elétrons. Então, eu vou colocar assim, olha, S1, que é o que marca para mim o número associado à camada, 1, S2. Camada L tem 8 elétrons, vai ficar 2s2. Se tem 8, aqui só tem 2 por enquanto. Então vamos acrescentar aqui, olha, 2p6. Camada M tem 18 elétrons, então vai ficar 3s2, 3p6 e o meu 3d10. Camada N, da mesma forma que a camada, no caso, O, vai ter 32 elétrons. Então aqui vai ficar 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Mesma coisa com essa camadinha aqui, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Próxima camada, 6s2, 6p6, 6d10. Última camada, vai ficar 7s2. Feito isso, nós montamos parcialmente o diagrama de Linus Pauling. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, para seguir essa ordem aqui, né,
nós vamos desenhar uma linha, né, compondo a maior diagonal, justamente passando por um conjunto desses carinhas aqui, olha. Então eu vou desenhar essa linha aqui, que vai ser a minha maior diagonal, que vai passar pelo 7S2, 6P6, 5D10 e 4F14. Todas as outras diagonais, elas vão ser paralelas a essa diagonalzinha aqui, olha. Então, por exemplo, aqui, olha, vai ser uma diagonal. Aqui, olha, vai ser uma outra diagonal. Aqui, olha, vai ser uma outra diagonal. Aqui, olha, vai ser uma outra diagonal. Outra diagonal, outra diagonal e outra diagonal. E aí vem a pergunta, como é que eu vou estabelecer a ordem, como eu vou estar olhando cada um desses carinhas aqui, olha, como é que eu vou seguir a ordem necessária para organizar esses caras e fazer a minha distribuição eletrônica? Vai ser sempre de cima para baixo. E aí sim, vamos pegar um exemplo para mostrar isso de forma clara. Como é que a gente faz essa distribuição eletrônica? Então, por exemplo, eu vou pegar o oxigênio. O oxigênio ele vai ter número atômico igual a 8. O que significa número atômico? Significa que o número de prótons dele vai ser igual a 8. Como ele é um cara justamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, ele vai ter também 8 elétrons. Então, como é que eu faço a distribuição aqui? Olha, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou colocar 1s2. Então, eu já tenho 2 elétrons. Seguir essa linha, vou seguir a linha de baixo. 2s2. Vou subir aqui, vou seguir agora essa linha aqui de baixo, olha. 2p, e aí vem a grande questão, olha. Lembra que eu tenho que completar essa distribuição com 8 elétrons. Então, se eu já tenho aqui 2, 4, estão faltando mais 4. Aqui comporta 6, mas eu só preciso de 4. Então, eu vou colocar aqui, olha, 4. Então, esta é a ordem como os elétrons vão entrar justamente nas camadas do oxigênio. Então, vai começar entrando, por exemplo, nesse primeiro nível, 2 elétrons. Nesse segundo nível, no subnível S, 2 elétrons. No subnível P do segundo nível, 4 elétrons. E aí a coisa vai acontecendo. Então, é essa ordem justamente que os elétrons vão entrando justamente nas camadas do oxigênio. E isso funciona justamente para qualquer átomo, né? Você pode fazer isso com qualquer átomo que você quiser, no caso, para treinar. Tá? Bom, se você gostou, né, dá um like aí pra gente, né? E aí eu vou estar mostrando mais vídeos sobre diversos assuntos, no caso aqui no canal. Valeu, obrigado!